clearly a reference to Columbus, but here again you have a religious dimension to how this map is being constructed. É uma referência ao explorador, mas ele está mostrando que tem agora um elemento religioso na construção do mapa. And then probably somebody who was looking at the artistic representation of the map would also comment on some other fascinating elements as well. E talvez, vendo a parte artística, poderia também fazer alguns comentários. Because what you see is the way in which, again, the science of the map is colliding with all these artistic vignettes, these descriptions, these drawings of cities, of figures on horseback. Porque o lado científico do mapa está agora esbarrando, entrando em contato com o lado artístico, com as representações humanas que ele apontou no mapa. And you'd probably also look at scale, so the artist would then collide again with the scientist, because look at the different scale of what you call the old world against the way in which the new world is represented. E depois tem questões de escala também, porque olha o tamanho, né, da parte do velho mundo comparado com os símbolos na parte do novo mundo. And you can understand, because you're Brazilians, that we're going to start discussing this in a moment, that this is very important around how Brazil is being represented and mapped here. E como brasileiros, vocês já sabem que a gente vai começar a falar sobre a representação do Brasil naquele cantinho. Before Cabral, it's the same date, so it's 1500, so this map will predate Cabral and Caminha. Então isso é anterior ao Cabral e Caminha, porque é de 1500. But you see that the old world of Europe, Africa and Asia is quite well mapped from the classical tradition. Mas dá para perceber que o mundo velho, né, da Europa, Ásia, África, o mapeamento é bastante bom. Whereas the scale here, the new world is now completely different. It's almost, you've zoomed down on it to make it, of course, much larger, with the new discoveries in the Caribbean and also in North America and in South America. Mas a escala do novo mundo é completamente diferente. Parece que ele fez um zoom, né, para ver as novas conquistas no Caribe e nas Américas. And I often think of this image of the Americas as being like a great green claw reaching out. Is it trying to swallow Europe, or is it inviting Europe to come? Ele imagina essa representação das Américas como se fosse uma pata enorme, né, verde, e essa pata está convidando ou está ameaçando a Europa. Tá? But none of this, of course, is about objective academic learning. Mas isso, nada disso tem a ver com o estudo acadêmico e objetivo. This is very much about rhetoric. This is creating rhetoric of art, rhetoric of science, rhetoric of politics, rhetoric of discovery. It's a rhetoric, it's a way of representing the world. É retórica, né? Quer dizer, narrativa, uma maneira de representar o mundo através das ciências, artes, história. And so this is one of the ways in which the history of cartography has changed just in recent years. E isso mostra como a história da cartografia mudou também nos últimos anos. We no longer see it as just the development of increasingly scientific, objective, rational mapping that goes through to the modern age. That doesn't seem to work anymore as an argument. A gente não considera apenas do ponto de vista acadêmica, né, objetiva, científica, de como eles foram desenvolvendo. Isso não funciona como abordagem. And this is very important, I think, for talking about the history of discovery as we begin to develop this project that Mercy and I are now working on together. Isso é importante também para considerar a história da descoberta e este projeto novo que ele está desenvolvendo com o Mercy. Because we start to similarly think of, I think, the history of discovery and the stories about discovery as forms of rhetoric, as ways of telling stories to persuade people about how the world really is. Porque a gente pode considerar esse estudo da história de descoberta
como retórica em vez de, né, objetivo. As maneiras que pessoas contaram as histórias que eles queriam criar, né, com relação à descoberta. So we may come back to this map in a bit when we look at it for other reasons. But for now, let's just talk more about the idea of the history of discovery, thinking about what we've just been saying. A gente vai voltar talvez a este mapa depois, mas agora vamos ampliar e falar agora sobre, né, a história da descoberta a partir do que a gente acabou de conversar. So what I want to now talk about is some of the texts that you, of course, I guess will all be quite familiar with around the early European discovery and encounter with Brazil. Então, ele gostaria agora de falar sobre os textos que, sem dúvida, vocês já, né, conhecem bem e estudaram. Os textos sobre a descoberta, né, as primeiras descobertas do Brasil. And the first thing that I think that I want to ask you, and when we have the conversation, I'd like to quickly move to a conversation as soon as we can to ask you some of these questions. E vai ser a pergunta principal que ele vai fazer para você. Ele quer mudar, né, ou passar rápido para essa parte, né, da conversa onde vocês vão contribuir também. So I think the first thing might be the language that we use when we talk about discovery and exploration. Então, a primeira área que a gente pode talvez ver é a linguagem que a gente usa quando a gente fala sobre descoberta, né, e exploração. Is it useful to use this language of discovery? Is it useful to use the language of encounter? We now talk a lot about discovery and encounter in this tradition of Europe's engagement, let's say, with the New World. I want to question this language. Is it useful still and helpful for us? Ele quer começar questionando, né, a linguagem que é utilizada, né, para falar sobre a descoberta do Novo Mundo, do Brasil, do ponto de vista dos europeus que descobriram, né? E aí é útil usar a linguagem que tem, né, ao redor dessa descoberta. So with much of this cartography in the period, there is a discussion about the fact that the New World is just called a fourth part of the world. Então, na época que, né, saiu esse mapa, houve muita polêmica sobre a ideia de que esta nova parte do mundo era a quarta parte. Can you just see the next one, actually? Yes. I think, yeah. This, many of you may know, is a German map by a German mapmaker called Martin Waldseemüller. Então, esse é um mapa que talvez vocês já conheçam, feito por um alemão que se chama Martin Waldseemüller, From 1507. de 1517. Stretched, esticado. So it's really important if we look at that image, and can we just flick back to the last one? Então, isso é muito importante, comparando as duas imagens. Because the scale has changed, and what the map makers are trying to assimilate are the new discoveries to the west of that map. So you're absolutely right, you get a stretching and a distortion on the map. Porque o que estava, você está certíssimo, o que estava acontecendo é que a escala dá para perceber que mudou completamente, porque de repente os cartógrafos tiveram que incluir esta nova parte, eles não sabiam como fazer, aí eles foram esticando, alongando o mundo. And the mathematicians will see that there is what we call a graticule, a grid of latitude and longitude. A graticule. E quem é matemático vai ver também que tem o que se chama gratícula, que é basicamente os quadrados, né, de latitude e longitude. Which is from the classical tradition. It's from the classical, we call him a geographer, Claudius Ptolemy. Ptolemy writes a book called The Geography in 150 AD, and this is a book that people like Waldseemüller are using, but they're stretching the limits of that classical knowledge. Então, ele vem de uma linha clássica de cartografia que vem do Ptolemy.
né? Ptolomeu. Ptolomeu aqui, Ptolomeu. And here he is, here, Ptolemy. Yeah. And there is Vespucci. And here he is, here, Ptolemy. Yeah. And there is Vespucci. Então, Ptolomeu e Vespucci. And Vespucci, I know, Aqui, né? Vespucci is looking on this place that he has given the name of America to. E o Vespucci está olhando para a parte da terra que ele deu o nome. And Ptolemy looks down onto the old world that he has been mapping in the classical past. Ptolomeu, ele olha para o mundo velho que ele andou mapeando. And therefore you get this stretching effect. So everybody is fascinated by how the representation of the new world is stretched and distorted. Então, é por isso que tem essa distorção, né, que ele explicou, e todo mundo ficou fascinado com essa nova representação do novo mundo. But so is Japan. O Japão também, a mesma coisa. The same thing has happened. And what I think is wonderful is that the map is trying to assimilate the discoveries so quickly that the discoveries actually break the map. O que ele acha muito engraçado é que está tentando incluir tão rápido, né, todas as novas descobertas que até que acabam ultrapassando os limites do mapa. So this is a woodcut map. You can see the different sections, and I think that what happened is that the map was being set by the cutter. Então é de gravura, né, que foi feita. Então ele vai explicar o que ele acha que aconteceu. And they had a representation of Africa that ended here, and then they found out new discoveries. Então eu acho que na hora de preparar as gravuras, né, acabou tendo uma nova descoberta que tiveram que incluir. And the printer had to go, oh my God! Então quem ia imprimir, I suspect from the Cabral voyages. então ele acha que isso por causa das viagens do Cabral. Before. Probably before, because they had already passed through the Cape of Torments. Vasco da Gama. They had. Even before it was Diaz, wasn't it? Cabo Diaz. Diaz gets to the Cape in 1488. The Gama gets to India in 1497-99. Okay. 1488, sorry. De Gama chegou aí na Índia em 1499. But E Diaz, Bartolomé Dias já Diaz, tinha ultrapassado em 88, em 1488. in 1488. But of course, this is another important aspect of how this mapping works. There's a huge delay in terms of the printed materials reaching Germany. So they're trying to work out all this massive, complicated, contradictory accounts of new discoveries. Tem que lembrar que sempre houve grande atraso para as novas descobertas chegar às impressoras na Alemanha. Então eles estão tentando entender como, né, lidar com as novas informações. And this is the first map, famously, that names America as a separate continent. So America is there. E este mapa é famoso porque é o primeiro que deu um novo nome para as Américas. Ele apontou, está escrito no mapa, pela primeira vez. And this is the impact of Vespucci's first letters that say, I've discovered a new continent called America. E isso é a consequência das primeiras cartas do Vespúcio que ele mandou dizendo que ia descobrir, né, as Américas. But we now think that those letters were a forgery, and subsequent letters were written where that argument was pulled in. People stopped saying that. Waldseemüller never made another map with America on it because he wasn't sure that the first accounts from Vespucci were true. Mas parece que as primeiras cartas eram falsas, né? E aí foi o único mapa onde Waldseemüller escreveu América, porque depois houve uma incerteza de que, né, será que estas terras realmente foram descobertas? Mas isso é fofoca do pessoal do Colombo. This is a gossip, Colombo's people selling that gossip about whether the Americas had really been discovered. Yeah, and Waldseemüller is in the middle of that debate, that there are the people who support Columbus, saying Columbus has discovered America, and then there are people who say it's Vespucci. And
Messier's right. This is at the heart of the problem. So, what does discovery mean? Mas ele apontou algo que realmente foi um problema na época, que o cartógrafo não sabia quem acreditar, porque houve justamente Colombo dizendo a gente descobriu a América, e Vespúcio falando não, que ele já tinha chegado lá. Então não foi Colombo, não. Colombo já tinha morrido. Foi o filho dele e outros. Okay, so he's saying it wasn't Columbus himself, but his family who were Columbus was dead because he had already died. Yeah, and this is now like fake news today. It's about circulating the stories. Again, it's about rhetoric. Columbus gets one story out, the Vespucci camp gets another story out, and Voltsimler is left trying to work out how he uses that in the map, and then we'll take the questions. Yeah. Então ele estava dizendo, mas é que nem as notícias falsas, né, que todo mundo está acusando uns outros de divulgar hoje em dia. Então foi a mesma coisa. O Voltsimler ficou no meio desses duas notícias. Você queria falar? Eu posso fazer a pergunta em português. Diante dessas problemáticas na elaboração dos mapas, eu gostaria de saber se há uma preocupação nos estudos de cartografia que leva em consideração os limites das técnicas e os discursos políticos em relação ao descobrimento dos continentes. Na época. Sim. So because of all these problems that you talk about in sort of knowing how to map things out, were there did they take into consideration sort of technical limitations and political considerations of the time? Yeah, and when we talk about humanism, we talk about the philosophy of humanism in this period. We talk about Voltsimler as being a German humanist scholar. Então, eles dizem que sim. Então, na época, houve pessoas falavam muito do humanismo, e Voltsimler era considerado um humanista. And they're working as a team. They're a team of translators, of philosophers, of people we would now call geographers, and they're all feeding in all those different elements into how the map should end up looking. Então, eles eram uma equipe de tradutores, filósofos e todo mundo que hoje em dia a gente chamaria talvez de geógrafo. Eles estão justamente passando as informações entre eles de como esse mapa deveria ser feito. Então, poderíamos considerar que na fabricação desse mapa existe uma camada de um discurso científico baseado em consenso, para muito mais além do que a técnica e do que os instrumentos poderiam colaborar. So can we say then that around the production of this map there was a whole kind of like layer of scientific debate then that talked about beyond the actual limitations that they have in map making at the time and so on. Yes, but yes, you're right. And then they have to though have a certain image that they all agree on. It is a compromise. Exatamente, foi um consenso mesmo, porque eles tiveram que chegar a uma imagem que todos ficaram de acordo. And they know this, and the mapping then of course carries on, and Voltsimler does other maps, but he never uses the word America again, because I don't think he's convinced by the Vespucci rhetoric. Então, justamente por isso que eles continuam fabricando mapas, mas é por isso que o Voltsimler não voltou a colocar o nome de América no mapa, porque ele acha que ele não ficou convencido com A visão do Vespucci. exatamente. And one of the other consequences is that he talks only about this as he says it's the fourth part of the world. He says the classical texts predict this area. Not a new world, just a fourth part of the world. Ele também chama essa área da quarta parte do mundo, porque os textos clássicos já previram este novo continente. Por isso que ele não chama do novo mundo. So, again, what do we mean by discovery? Do we think that Columbus discovers the New World because he completely denies that there's a new continent?
Então, justamente o que a gente chama de descoberta? A gente fala que ele, Colombo, descobriu o novo mundo porque ele nunca chamou este mundo de novo mundo. Vespucci says it is a new continent, Vespucci diz que é, but then he still says it's just a fourth part of the world. So there's an attempt to still bring it back into a world of knowledge. Bruno Latour would understand that this is an episteme, it's a form of knowledge. Então, e justamente o Vespucci estava dizendo que se era um novo continente, mas também chamava da quarta parte do mundo. Então tem uma maneira, uma tentativa de trazer este novo território dentro de um campo de conhecimento. So I hope we can come back and talk about that, but if we can just go back to the second slide and now talk more specifically about the Brazilian experience. Então vamos agora focar na experiência aqui no Brasil. So before we look at this, of which I think you will know much about this, I'd just like to again ask some more methodological questions. Eu gostaria de, antes de começar a falar sobre essa parte, fazer algumas perguntas sobre metodologia. The first one would be about Brazil. Is there something unique and exceptional about the European discovery and encounter with Brazil? And I'm already saying that we're concerned about using even those terms about encounter and discovery. Is there something unique about Brazil? Então, ele quer saber, a primeira pergunta, tem algo único, né, singular do Brasil e a descoberta e primeiro encontro europeu com o Brasil? Can we also try and tell a different story about this history of discovery, which is not defined by the Anglo-American English-speaking world, which it has been so far? E também a outra pergunta é, tem uma maneira de contar este momento de descoberta, né, o encontro, que não seja do ponto de vista anglo-americano, anglófono, europeu, porque até agora quase foi unicamente esta a perspectiva sobre este momento. And how, of course, do we deal with the post-colonial experience? E também, outra pergunta, como que a gente lida com a experiência pós-colonial? So we know that many of these narratives are defined by imperial power, by domination, subjugation, violence, displacement of peoples. Do we want to tell a different kind of story? How do we understand those traditions and try and somehow move beyond it? Então, por exemplo, a gente sabe que as narrativas principais vieram de um ponto de vista de imperialismo, subjugação, domínio, enfim, tem como a gente mudar ou ver de outra perspectiva? So this is not to deny those colonial struggles and issues. I'm the first to acknowledge that happened. But can we start to try and see them in a different perspective? Então não é negar estas dificuldades que vieram da colonização. Ele é a primeira pessoa para realmente achar que tem que ser considerados, mas podemos mudar talvez a forma de ver. Maybe we can't. Talvez Maybe we não. But we ask it now, I think, as a question. We have to pose it as a question within our current philosophical, political, critical moment in globalization. Então, talvez não tem como mudar, né, este momento, ver de outra perspectiva, mas é uma pergunta que tem que ser feita neste momento, né, de globalização, né, no momento do mundo atual. So I'd like to quickly just look at some of the materials relating to Brazil, as I say, that many of you will know, and we start, of course, I think famously with Jean Delarey. Ok, então ele quer, né, ver
essas questões que têm a ver com a descoberta do Brasil. E a gente vai começar mesmo com Jean de Lery. And so this is on the screen. You have on the left you have the French text of Jean de Lery's text from 1578, A History of the Voyage to the Land of Brazil. Então, é isso que você tem na tela na sua frente, é a primeira página do texto em francês do Jean de Lery, que foi a história de uma viagem à terra do Brasil. And of course, if we can flick back, Jean de Lery is very important for Lévi-Strauss. So the second extract here on the screen, he talks about the Lévi-Strauss. He says, "I walked up the Avenida Rio Branco." E lembrando que Jean de Lery é muito importante para Lévi-Strauss, né? Porque ele também colocou isso que eu andei pela Avenida Rio Branco uma vez, né? Foi ocupado pelos pelo Tupinambá. E no meu bolso tinha, né, livro do Jean de Lery, essa obra mestra, né, de literatura antropológica. And you know how important that then becomes for Lévi-Strauss's form of structuralist anthropology. Jean de Lery is the text that he sees as absolutely crucial to building that idea of structuralist anthropology. E isso é importante lembrar quanto isso foi importante para ele, o Lévi-Strauss, e a sua ideia sobre a antropologia estrutural. Jean de Lery foi a base dessa antropologia estrutural dele. What's interesting is that many of these accounts, as you know, are about the European experience and encounter with the Tupi Indians. E o que é interessante, como vocês já sabem, a maioria destes relatos tem a ver com o encontro europeu com o Tupinambi. But also, it's an endless conflict and rivalry that the Europeans are playing out upon the story of the Tupi. The Tupi are secondary to the debates that the Europeans are having in Brazil with each other. Porque é interessante também porque faz parte do conflito e da briga sem fim entre os europeus, né, sobre o Brasil, e o povo tupi é tipo um personagem secundário nesta briga entre os poderes europeus. So much of the Jean de Lery text is a debate and a fight with this now, André Thévet. Então, muito do texto do Jean de Lery é uma briga, né, um argumento contra esta pessoa aqui, que é André Thévet. And this is his book, it's The Singularities of the French Arctic. It's about the settlement of the French colony, as many of you will know. Here, Thévet was involved as Lery was involved in it. Então, ele se chama Singularidades da França Antártica. But the debate between the two of them is very much about Christian religious belief. Mas no fundo do debate entre os dois é, na verdade, a natureza da fé cristã. So, Jean de Lery is a Calvinist. He's part of that Reformed religious belief, whereas André Thévet is a Catholic. Porque o Jean de Lery é calvinista, então é o cristianismo reformado, né? Enquanto o André Thévet é católico. And they spend most of their time quarreling with each other about their own specific forms of Christian belief, rather than talking about often what they're experiencing. Então eles acabam brigando muito mais sobre a perspectiva que ambos têm sobre o cristianismo, muito mais do que as suas experiências. Oh well, never mind, doesn't matter. So, and then the other text that many of you will know of is the German Lutheran soldier, a man called Hans Staden. Hans Staden writes a book about his encounters with the Tupi, this is Kaminia. But so the next interesting and important text is by a German Lutheran, another Protestant called Hans Staden.
Então, o próximo texto importante foi escrito por um soldado alemão, Hans Staden, que também era luterano, então puritano, vamos dizer. And many of you, I'm sure, know the story because it's based on the film, is the translation How Tasty is My Frenchman, from 1971. Talvez vocês vão conhecer porque o filme em inglês é How Tasty is My Frenchman, mas não sei como que seria em português. Como é gostoso o meu francês, então bastante literal. Como it's How Tasty is My Frenchman, is literally the same. And of course in the film, Staden is eaten, whereas in the real text he goes back to Germany and he writes the book, which is all about these fantastic tales of cannibalism. Porque no filme, na verdade, Staden acaba morrendo, né? Ele é comido, né? Enquanto, na realidade, ele volta para a Alemanha e escreve todos esses textos. But this is fascinating, it seems to me, that those European accounts are heavily French, so the connection through the French philosophical tradition and the importance of the tupi is very important. É interessante porque muitos dos relatos da Europa são em francês, então tem realmente esta qualidade da filosofia francesa com relação ao tupi. So it has a huge impact on Michel de Montaigne. Montaigne writes an essay called Of Cannibals, which is in 1562. Então também influencia os relatos, influencia muito os artistas, escritores como Michel de Montaigne, francês, que escreveu sobre canibais em 1562. And something that Mercier has worked on, of course, the tradition, in the English tradition of Thomas More's Utopia in 1516, which talks about one of its key characters who travels with Vespucci, and indeed Mercier has done some fascinating work on the possibility of More's connection with the text on the tupi. E também tem a tradição inglesa Utopia, de Thomas More, onde tem um personagem que viajou com Vespúcio e justamente o Mércio está começando a estudar esta área da conexão entre utopia e a descoberta do Brasil. One interesting question about the Brazilian material, it seems to me, is how it captures two completely different poles of thought about Brazil. E uma coisa que ele acha fascinante sobre essa descoberta do Brasil é que acaba tendo dois vertentes completamente diferentes sobre descoberta. So on at one level, you have the tupi as the ultimate image of absolute barbaric behavior and cannibalism. Então, de um lado você tem o tupi como o último, né, em termos de comportamento bárbaro e de canibal. But on the other extreme, you have a tradition of utopianism which is born from the encounter with the tupi. Mas do outro lado tem uma tradição de utopia que nasce justamente desse encontro com o tupi. And also the Montaigne tradition, which when Montaigne meets the tupi in France, he says this is an extraordinary lesson for Europeans. E também tem, na verdade, a abordagem do Montaigne, quando ele conheceu o tupi na França, ele disse que isso poderia ser uma lição extraordinária para a Europa. Because he says that their barbarism is no better or worse than the barbarism of the Europeans who are killing each other in the conflicts between Catholics and Protestants. Porque ele comenta que a barbaridade deles não é pior do que a barbaridade dos europeus que estão se matando por causa das diferenças religiosas. And he comes out with this great line, which is that everyone gives the title of barbarism to everything that is not in use in his own country. E ele tem essa citação dele, que é todo mundo nomeia como barbaridade tudo que não seja corrente no seu próprio país. And of course you've then got the Caminha letter. I'm just showing the Caminha letter because we go all the way back to the Pero Vaz da Caminha letter from 1500, but then you go all the way through to Montaigne and through to Rousseau, and Rousseau's notion of the noble savage, which is connected to the tupi. Está mostrando também a carta
aqui também, porque a gente, na verdade, está considerando desde 1500 até from 1500 to the 17th century, até o século XVII, porque além do Montaigne, a gente tem também Jean-Jacques Rousseau, um escritor francês, que também teve uma ideia, né, forte na literatura dele, do selvagem, né, da pessoa selvagem mais nobre. And all the way through to Levi-Strauss, that we've been looking at. E até Levi-Strauss, muito mais atual. I'll just quickly show some of these images which you may know. This is Vespucci. Essa imagem é do Vespucci. Vespucci is one of Vespucci's first letters, the four voyages. Uma das primeiras cartas, os 4 viajantes do Vespucci. Which initially, rather like the Caminha letter, is free from barbaric accounts of the Brazilians. E que também é interessante, que nem a carta Caminha, não fala sobre barbaridades, né, dos índios no Brasil. But quickly, of course, the rhetoric. The fourth letter does it, but the third letter has an encounter of the Indians Exactly. Killing, slaughtering a sailor man and eating him up. Exactly. And then this is what quickly starts to happen, that you get these kind of images which start to accompany the Vespucci accounts. And this, we believe, is one of the very first images depicting cannibalism in Brazil. You can see in the background the obviously scene of cannibalism. This is from 1505. Então, esta imagem é de 1505. O Nesta estava dizendo que, né, logo depois, na terceira carta, começa a comentar sobre canibalismo. Então, ele estava falando que justamente, rápido, no início não, mas não demorou muito para eles começarem a focar no canibalismo. Justamente é uma imagem, né, onde tem o tema. Né, tem... To a later 16th century account, which by now absolutely feminizes America as a place of sexual licentiousness and also of cannibalism. E depois a gente tem essa imagem aqui do século XVII, e nesta época as Américas já eram mais consideradas como femininas, de um lugar de liberdade sexual, de enfim. And you almost see the move, right, from civilization to barbarism, from left to right. You know? Você quase vê a passagem da civilização, né, na esquerda até a barbaridade à direita. You know, the ship, the sign of the cross, the scientific instruments. Então, aí ele está apontando, tem o navio, né, a cruz, né, os instrumentos científicos. And then, of course, this naked image, and also seemingly sexually available, the legs open, and the scene of cannibalism in the background. E depois você tem, né, um personagem nu, sexualmente disposta também, porque as pernas estão abertas, e também uma cena de canibalismo atrás. These are just going backwards a bit to the Montaigne. These are the accounts of the Tupi in Rouen, in France, in the 1560s. Então, voltando um pouquinho, aqui é uma imagem do Tupi na França, na década de 60, de 1560. Extraordinary festival that was set up for the French king to celebrate French claims to Brazil. With scenes, as you can see, with whole islands, with images of Tupi Indians who'd come from Brazil. Então, foi na verdade, o que eles estão mostrando aqui é um festival que foi criado, né, envolvendo o rei francês para justamente a França formalmente, como dizer, se apropriar, né, do Brasil. Você está vendo, tem uma ilha inteira à esquerda com, né, índios brasileiros. And these are some of the beautiful engravings, the figures of the Brazilians.
and you see that this was set up as theatrical performance. The Indians with their huts, with their canoes. This was all done in Rouen. Uau, aqui a gente tem uma gravura linda, né, de figuras do Brasil, e foi feito para uma apresentação teatral. Então tudo isso com todos esses personagens, e isso foi justamente montado, essa peça, em Rouen. And you see, Tinha uns 40 índios que estavam lá. There were about 40, 42 Pinambá from here, from the Guanabara Bay. and again, just following through how this moment of encounter and discovery works in the maps, going back to the maps. Então, voltando a como esse momento de descoberta e de encontro funciona ou é demonstrado pelos mapas. This is one of my favorite maps from the early 15th century. It's from 1424. Então, esse mapa é um dos mapas preferidos dele, do início do século XV, de 1424. And this is Brazil. E o Brasil é onde está apontando. It's named Brasilia. Se chama Brasília. Now again, in terms of questions of discovery, what's going on here? This is a 1424 map, a Portolan map, known as a Portolan map. It's a navigational map. No religion, no politics, it's just showing the outlines of countries and islands. É mapa aqui de navegação, então por isso que não mostra, né, nada político, nenhum país, só está mostrando o que importa para quem está navegando. Yeah, Lizzie, I know you're trying to work out your orientation, so let me explain. Ele está vendo que você está tentando descobrir onde a gente está, né? So this is the United Kingdom. Então o Reino Unido, ele está apontando. This is Ireland. Irlanda. This is the northwest coast of Europe, France. França, né, o litoral norte. Iberia, Portugal, Ibéria, Spain, Portugal, Espanha, North Africa. África, o norte da África. And this left blank because the interest is obviously in this Atlantic area. Tudo o resto à direita é em branco porque a área de interesse é o Oceano Atlântico. And these are islands that the Portuguese, we believe, are discovering in the 1410s, 1420s. E também mostra ilhas que a gente acha que os portugueses estão descobrindo, né, em 1420. And there are debates about whether these are very early discoveries of Brazil and of North America. E tem debate sobre se estas descobertas de ilhas realmente foram, na verdade, descobertas do Brasil e de outras áreas das Américas. But here, Brasilia, Brasília lá em cima, we think also comes from a Gaelic Irish tradition of a utopian land called High Brasilia. a gente acha que também vem de uma tradição gálica, né, Gaélica. Irlanda, celta, Gaélica. de uma utopia que eles imaginavam que existia, que se chamava High Brasilia. So you all know the different traditions of the naming of Brazil around the Brazil wood, but also there is a vocabulary for people already to understand a name somewhere as Brazil. Então, vocês já sabem, né, sobre a história de como foi chamado de Brasil, o pau brasileiro, etc. Mas antes disso mesmo já tinha uma ideia, uma imaginária do que era, né, de chamar um lugar de Brasil. And here, this map, as you were talking about, there's no ideology or politics here. These are just navigational maps. E aqui realmente não tem nada de política ou de ideologia neste mapa, é só para navegar. And again, you can start to see where, at this point, there is no barbaric account of, the Brazilian, although it's not there. The map we've seen before now appears 80 years later. E de novo, só para mostrar novamente que não tinha nenhuma referência à barbaridade, né, nas Américas. Este mapa que a gente voltou foi feito 80 anos depois do primeiro que a gente viu. And then the Portsimulama
Depois vou seguir novamente. But now, a French map from 1542, Mas agora a gente tem um mapa francês de 1542. Jean Rots, the Jean Rots. Jean Roth Atlas foi o cartógrafo. And this is about the French, of course, in this period around André Thevet and Jean Delerey. It's about the French laying claim to Brazil. E de novo tem a ver com as ambições francesas territoriais com relação ao Brasil. And you start again to see what we would call the barbaric, savage representation. E a gente de novo vê essa representação bárbara de selvagens. So you're getting a certain anthropology of the representation of the indigenous communities. Então está entrando uma antropologia na representação, né, dos povos índios. Methods of living, the use of hammocks, basic forms of cultivation, warfare. Modos de viver, tem redes, maneiras de cultivação, guerra, And deforestation, né? absolutely, this is always side by side, deforestation and cannibalism. E de novo, canibalismo. So in this short period, this shift has taken place. Então, em um tempo bastante curto, na verdade, houve essa mudança. So, having set much of that material up, I'd like to know some of your thoughts in response to it in a moment. E daqui a pouco, depois de ter mostrado, né, esses materiais, ele gostaria de saber, né, o que vocês acham também. But before that, let's talk about postmodernism. Mas antes disso, vamos falar sobre pós-modernismo. Because I want to now go back to these critical methodological questions of how we approach this kind of research. Porque ele quer voltar às questões críticas e metodológicas que a gente pode usar para abordar esta área. So many of you, I'm sure, will know that the postmodern critique is very much about criticizing grand narratives, big stories. Então, como vocês devem já saber, a crítica pós-moderna principal é criticar, né, examinar essas grandes narrativas, né, histórias grandes. And so in 1979, Jean-François Lyotard wrote The Postmodern Condition, some of which we have here. Então, em 79, o Jean-François Lyotard ele escreveu A Condição Pós-Moderna, que a gente tem um trecho aqui. And I'm interested to look at the way in which what that tradition and that definition of postmodernism did is make us very critical of these grand stories like Discovery. E o que ele gostaria de conversar aqui é como essa crítica pós-moderna sobre grandes narrativas e histórias influenciou a nossa abordagem. And this tradition of postmodern thinking coincides, of course, with the post-colonial critique of European empire. E esse modo de pensamento pós-moderno também coincide com a crítica sobre as colônias e impérios europeus. And the way that anthropology itself as a discipline looked at itself and critiqued its own complicit relations with empire. E como a área, a disciplina de antropologia também refletiu sobre o seu próprio papel e como acabou meio que apoiando esses impérios também. So all these critical moments came together in very good ways. It was very important that those moments of critique happened across the humanities and social sciences. Então foi muito importante que houve esse momento crítico e de críticas também nas várias disciplinas e foi um momento importante e bom. And I should add that geography also went through the same process. We were mentioning Arno Peters, who's a German Marxist mapmaker from the 1970s. E também ele estava refletindo mais cedo sobre como geografia também passou por esta fase, né, de reflexão própria
Eles estavam falando sobre Arnold Peters, que é cartógrafo marxista. And Peters produced a completely new world map in 1973 because he said the prevailing maps of the world that we had were Eurocentric. They did not take into account what he called the undeveloped South. Então, ele criou um mapa completamente diferente em 73 de todos os mapas anteriores, porque ele percebeu que os mapas estavam muito eurocêntricos, né? E meio que deixavam de lado o que ele chamava do sul subdesenvolvido. And the post-structuralist critique again of rhetoric with people like Derrida and Foucault led the geographers again to realize how they could become complicit with state power. E o Foucault também, ele falou, foi uma das pessoas que ajudou os geógrafos a entenderem como eles estavam meio que nas mãos ou trabalhando junto com os poderes imperiais, coloniais. And that was really important, but we now have to move on from that critique. We've learned from that critique, but we now must not just keep reproducing it, because it's stopping us from engaging with other bigger questions, I think, that globalization has now led us to confront. Então, esse momento, né, de crítica foi muito importante, mas ele acha importante que a gente agora anda para frente e deixa, porque hoje em dia a gente tem novas questões importantes, porque se a gente fica nesta mesma crítica, pode nos atrapalhar quando a gente chega a abordar globalização. I actually think postmodernism was a misunderstanding of globalization. Ele acha que o pós-modernismo foi uma confusão. Falta de compreensão sobre globalização. Da globalização. I think Lyotard was seeing globalization, and his response was an argument which we now see as postmodernism. But if you look at Frederick Jameson's arguments, Jameson is really talking about globalization, not, and he categorizes it as postmodern, and I think now we should understand it as an early, misguided response to globalization. Então, ele estava dizendo que ele acha que o Lyotard, o jeito que ele, o que foi pós-modernismo para ele, foi uma maneira de lidar com a globalização. E se você ver Jameson tem uma abordagem diferente do Lyotard, que realmente reconhece a globalização. And reading Lyotard again, as I did for this seminar, we have now the classic definition of postmodernism. E ele foi relendo Lyotard para preparar o seminário aqui. A gente tem agora a definição clássica do pós-modernismo. But I was fascinated to see that he's really responding to questions of voyage and discovery. Mas ele ficou realmente interessado em ver que ele está respondendo a questões de viagem e de descoberta. This is the language that he uses. A linguagem que ele usa é essa. So he says famously, I define postmodernism as incredulity toward meta-narratives. Então ele fala, define o pós-modernismo como a incredulidade, né? Com relação às metanarrativas. It's so silly, it just means I'm worried about big stories. É muito bobo, na verdade, o que está dizendo é estou preocupado com grandes histórias. So I'm worried about the grand stories of Renaissance, of modernity, of enlightenment, of emancipation. Então ele está com o que está dizendo? Ele está preocupado com esses grandes momentos de renascença, de iluminação, modernidade. And I think therefore discovery, because we always see the period of discovery that I'm talking about as connected intimately to the European High Renaissance and as a consequence European modernity. E também ele está preocupado com a descoberta, porque esse momento de descoberta está completamente vinculado com a renascença grande da europeia e também o modernismo. And Lyotard goes on in this quote to say the narrative function is losing its functors. He says that the stories, the great stories we tell, are no longer working.
Então, ele está dizendo que a função narrativa está perdendo o seu impacto. Deles é que essa abordagem leva a gente a ver as coisas só de curto prazo, só considerando um período de tempo curto. And so the work of historians like Joe Goldie and David Armitage, who have issued this history manifesto, então, tem historiadores Joe Goldie e David Armitage como resposta lançaram esse manifesto da história. which is widely available online. You can download it. It's in English. I don't know if it's been translated yet into Portuguese. I strongly recommend, if you're interested in these debates, to look at this, because it's the most significant shift, I think, in how people are writing and thinking about history. Então, ele realmente indica a vocês a buscarem este texto. É fácil encontrar na internet, é possível baixar, né? Se você tem interesse nessas conversas. Tem em inglês e não sabe se tem em português. And again, I think that this is a response, as they describe, to the current problems of globalization. E como eles falam, isso é uma resposta aos problemas atuais com a globalização. So they are using the language of big history, of deep history, and obviously of the French longue durée, looking at historical change over a very long period of time. Então eles estão falando sobre a história grande, a história profunda. Tem uma frase também, longue durée, de longa duração em francês. Então eles estão com esta perspectiva maior. And obviously it's to try and learn from the lessons of the post-structuralist and the postmodern debates and discussions about identity and agency, but they now say we still have to move that debate on. Então, claro que a ideia deles é aprender como o pós-estruturalismo, também pós-modernismo, e né, os debates que eles tiveram sobre agência e identidade, mas que a gente pode ler, aprender com eles, mas depois seguir em frente. So I can talk more, but I think I'd like to just end with a few questions and then to have a discussion. And I apologise, I think we should have finished much earlier. But just then a couple of questions that we could ask to end with, or maybe to start the conversation. Então, ele quer encerrar aqui para a gente depois, ele gostaria de ter perguntas. Ele pediu desculpas de não ter terminado mais cedo, mas ele gostaria de justamente abrir agora as perguntas de vocês. How do you approach this history of discovery in a different way? Can you do it in a way that is not dominated by the Western Anglo-American tradition? Então, como que a gente pode abordar esta área de história de descoberta? É possível abordar de uma forma que não é uma perspectiva unicamente anglo-americana, né, anglófona, europeia? Can we retrieve the agency of communities like the Tupi? Is it possible? Is it even a good idea? Should we be trying to somehow retrieve those cultures and embed them in that story? Is that a good idea or not? Is it possible or is it not? Como que a gente pode resgatar a agência, poder, vamos dizer, de povos como o Tupi? Como que a gente pode inseri-los, talvez, dentro desta história? É uma boa ideia inseri-los, né, naquela história. How do you connect the stories that we've been looking at, like Jean de Lery, the Handstad and the Pelovage da Caminha? How do you connect them to a wider global world? Como que você consegue conectar estas histórias que a gente estava vendo do Jean de Lery, Handstad, como que a gente consegue conectar as experiências e textos deles a mundo maior? You all know the story, of course, that Caminha goes on to India and then he is killed. He's killed in a conflict between the Portuguese and the Indians in South Asia, and that seems to me a fascinating global moment where the writer of the foundational text of modern Brazil is killed in a conflict in India. Vocês sabem que Caminha depois foi morto na Índia, num conflito
com os indianos. Ele acha isso fascinante, que a pessoa, né, que foi meio que descobriu o Brasil, né, depois morre em outro continente, longe. Who is the we in the conversation that we have? When we say we, who is that we? Because actually still the indigenous tradition is being written out of this story. There's no indigenous context here. Quando falamos de nós, quem são, né? Quem somos os nós, né? Porque ainda os índios, indígenas, né? Estão sempre excluídos das histórias, da descoberta. Então, representa quem o nós? You know, I'm here and I'd love to learn from you, but of course I'm sure many of your traditions are very mixed and different, but many of them I suspect will also be connected back to a European heritage. Ele gostaria de aprender com vocês e acho que talvez alguns de vocês devem ter tradições que são mais misturadas e diferentes, mas talvez tem muita gente também que tem uma conexão com essa narrativa europeia de onde a gente vem. And how do we not still see this encounter with different cultures as about redemption? We still think of it somehow as redemptive. I go into Shingo and I think somehow it's going to make me a different, better person. E por que a gente sempre pensa nesses encontros de descobertas como redenção? Por exemplo, ele vai para a tribo, né, do Xingu, e passa um tempo com ele e acha que vai, né, ele vai exatamente conseguir chegar à redenção. Por quê? This is why I need to learn more from Nesta. É por isso que ele tem que aprender mais com o mestre. But I think I should end there and just say I'd like to have the conversation in the time that we have left. So could we maybe just do that? Então, ele gostaria de terminar e dizer que ele gostaria de ter essa conversa agora no tempo que sobrou para a gente. Podemos fazer isso? And we can take it, I'd love to take it in any direction. If you want to talk specifically about the maps, if you want to talk about the theory, if you want to talk about the history, I'd like to listen now to what you would say in response to any of these areas, or ones that I haven't mentioned. E vocês podem levar, né, a conversa onde quiserem, né? Se vocês quiserem falar sobre o mapeamento, os mapas, sobre a teoria, ou inventar, falar sobre outro assunto que nem tocou. Mas ele precisa ir ao banheiro primeiro. Thank you, Jerry. Right. Yeah. Eles acham que é só anglo-americano. É a tradição, a tradição é a perspectiva dele. Ele está sempre muito, como dizer, reticente, né? Não gosta de falar sobre a partir daquela perspectiva. And the French tradition, it seems to me, is very specific about how it's reading things like the Jean de Lery. It claims it for a certain French intellectual tradition, and that's very specific. You know, there isn't, say, the German tradition as strongly through the Henstaden. That seems to me really interesting, why there isn't that connection. So the French have claimed a certain understanding of the Jew. Ele está dizendo que é interessante, às vezes, ler textos acadêmicos franceses, né, sobre Jean de Lery, porque eles acabam meio que apropriando para uma tradição acadêmica bem francesa mesmo. And so things like the Michel de Certeau, I don't know if you're aware of this tradition, okay? Where of course he's using a sort of Freudian, Lacanian, post-structuralist tradition to talk about the Jean de Lery. I'm now not so sure about using that model of otherness. Nossa, ele está dizendo que I'll do it again. So what was the name of the writer? Michel de Certeau. Então, Michel de Certeau, ele estava dizendo que... I'll just go. So de Certeau, some of you will know, or maybe not, de Certeau writes a piece in the 1970s in a book called The Writing of History, and it's on Jean de Lery. Então, ele escreveu artigo sobre Jean de Lery nos anos 70. And it's very much a
a Lacanian, Freudian model of otherness. He talks about the other with a capital O. Então é modelo bem freudiano sobre o outro. Ele fala do outro com maiúsculo, né? Ou maiúsculo. Now I have... Go on. Panóptico. Foi? The panopticon. Exactly. Panóptico. Yeah. So, and he's using the Foucauldian argument of the panopticon. I'm now really sceptical about that language. Agora ele não acredita muito nesta linguagem agora. So, for instance, it's about nationally specific stories about how you use the language of otherness. Porque são histórias especificamente nacionalistas sobre como você lida com o outro. So, in the last couple of years, I've heard British Muslim organisations say that they are being defined, they see themselves being defined as other. Então, ele também leu que organizações muçulmanas na Grã-Bretanha, eles estão percebendo que eles estão sendo chamados, não, considerados como o outro. And so the nationalist populist tradition has now taken that argument and that language of otherness and is using it to attack British Muslims. E, então, justamente, os argumentos populistas e nacionalistas na Grã-Bretanha estão adotando e usando esse argumento para tratar os muçulmanos britânicos como outros. So I think now it's become a rather lazy Anglo-American concept through post-structuralism to talk about otherness. Então ele acha que, de uma certa forma, é uma maneira preguiçosa, bem anglo-americana, uma perspectiva, ele falou, de falar sobre o outro. Because everything's other. Porque todo mundo é outro, né? Everyone's other to me. You know, you're other to me. Yeah. Somebody who lives down the road from me is other to me. Yeah. I don't think in our current global predicament that it's helpful to use that language anymore. Eu não acho que vai nos ajudar na nossa crise global atual usar esse tipo de linguagem do outro. But I've just come back from the Shingo and I know that you still have to understand or engage somehow with cultural difference. But I think that the language of otherness is now just lazy. And it's too easy, and it's a liberal response which isn't helping us. Ao mesmo tempo, ele sabe que, né, ele acabou de voltar, passar uma semana com o Xingu, e ele sabe que tem que ter como engajar com diferenças culturais. Mas mesmo assim, ele acha que é fácil demais e é um conceito bem liberal de falar sobre o outro. Or to be really crude, I think it's how white left-wing liberals talk about black people. Ou Era que eu ia entrar. para ser realmente muito cruel, mas ele acha que é como liberais brancos, né, de classe média falam sobre negros. But I don't have a methodological answer to what one now does, but I think it's important to not keep reproducing that Freudian post-structuralist language. I have some sympathies with the Freudian analysis, but not that model anymore. Então, claro que ele não sabe, ele não tem uma resposta metodológica de como lidar com isso, mas ele acha que é freudiano, depois é estrutural demais e ele não tem muita simpatia mais para este argumento. Eu penso que, nesse sentido, há um exagero na construção do outro, por uma falta de responsabilidade planetária na identificação dos humanos e dos seres vivos, da relação com a natureza, como uma coisa única. É uma falta de responsabilidade. Falta de responsabilidade. Você projeta essa falta de responsabilidade no outro. So you sort of like almost like Create a lack of responsibility. you're sort of like transferring your lack of responsibility onto the other. Yeah, I think that's exactly what's happening. That's exactly what's going on. We see it, as I say, I see it very strongly in England because I work on England's relationship with Islam throughout history.
Então ele vê isso muito na Inglaterra, porque ele também estudou a relação da Inglaterra com o Islã através da história. And this is very much what was happening in the 16th century, and I think it's happening again. We're from this area in the north of England where there were substantial Muslim communities, where saying that they are the other does not help the current situation. It just says you're over there, right? Então, ele está dizendo que também parece que está repetindo o que aconteceu no século XVI. E falou que a cidade de onde a gente nasceu é uma cidade onde tem uma grande população muçulmana. E aí chamar, né, considerar como outro, não ajuda em nada. É simplesmente dizer, vocês estão aí.